Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Unidade 2. A gente vai tratar hoje, de mais temas para a nossa revisão, porque hoje também é dia de avaliação. Acompanhe o tema da nossa aula de número 18, revisão e avaliação. Então é isso, acompanhe comigo os nossos temas para a revisão. Muito bem, vamos lembrar aqui de alguns temas que serão abordados aí na avaliação. Então vamos comentar aqui também as posições relativas. Nós temos alguns que foram trabalhados aí na unidade 2, começando então com a posição relativa entre ponto e circunferência, E são sempre aquelas três situações, No caso aí de ponto e circunferência, nós temos sempre que comparar com a medida do raio, tá? E quando a gente fala de distância, é aquela fórmula de distância que a gente vem trabalhando já há bastante tempo, Então, olha só, nós temos a situação em que a distância ela é maior que o raio, então ela vai ser externa à circunferência. Temos a circunstância em que a distância é menor que o raio, portanto, o ponto vai estar interno à circunferência. E também nós temos a situação em que a distância vai ser exatamente igual ao raio, e aí ela vai pertencer à circunferência, ela vai estar na borda da circunferência. Vamos relembrar aqui um dos exemplos que nós vimos na nossa aula. Temos aí a reta R, que tem a equação aí 12x mais 5y mais 3 igual a 0, e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y menos 11 igual a 0. E a pergunta, o comando da questão é qual é a posição relativa da reta R à circunferência, tá? Então nós temos que fazer aí o cálculo, comparando a distância com o raio, mas antes nós temos que fazer aqui um trabalhinho em cima da equação da circunferência, uma vez que ela apresenta aí para a gente a equação geral. E é interessante para a gente que nós tenhamos aí a equação reduzida, porque ela traz de imediato as informações necessárias para a gente fazer os nossos cálculos, Tá? Então, olha só, vamos só lembrar aqui que na equação da reta, nós temos aqui um coeficiente A, outro chamado B e outro C, E na circunferência 2, nós temos que fazer aquele trabalhinho, de aproximar aqui, ó, os elementos que têm x, aqueles que possuem y, E poder completar o quadrado. Então aqui nós vamos ter x ao quadrado mais 6x mais 3 ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 4 elevado ao quadrado, tá? Como eu estou acrescentando aqui do lado esquerdo o 3 ao quadrado e o 4 ao quadrado, do outro lado eu tenho que acrescentar também para anular a presença deles, Então aqui eu vou colocar logo 9 e 16, tá bom? Que é o resultado de 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. E aí nós temos então, aqui ó, acabamos de completar o quadrado. Aqui pode ser reescrito como sendo o quadrado de x mais 3, enquanto que do outro lado a gente pode escrever como sendo o quadrado, Botei cubo, é quadrado. Só corrigindo aqui. Pronto. Quadrado. E aqui, escrevendo mais uma vez, vamos ter o quadrado de y menos 4. 11 mais 9 vai dar 20, com mais 16, 36. Tá? Posso escrever 36, ou então posso escrever também 6 ao quadrado, que é justamente 36. E aí basta observar então esses elementos. Eu vou ter então as coordenadas do centro. Então o centro da circunferência 2 está em menos 3, é o 3 com sinal trocado, e 4 positivo é o menos 4 com sinal trocado.
E o raio 2, o raio dessa circunferência, né? Ela é igual a 6, tá? Então, raio igual a 6, eu já tenho então a medida do raio, falta só a gente calcular a distância, tá? E para calcular a distância eu vou precisar dessas informações que nós vimos aqui da equação da reta, tá? Vamos ver então como é que vai ficar isso. Distância ao quadrado, tá? É importante que vocês lembrem aqui dessa fórmula, tá? Vai ser então só um detalhe, né? Como é reta, a fórmula é outra, tá? É módulo de AX0 mais Y0 mais C, e embaixo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Por isso que lá, na equação da reta, nós damos destaque aqui para o A, para o B e para o C, tá? A igual a 12, B igual a 5 e C igual a 3. São essas informações que nós vamos utilizar, tá? E no lugar do x0 e y0, nós vamos utilizar aqui as informações que nós encontramos para o centro da circunferência, tá? Então vai ficar assim, ó. Módulo de 12 multiplicado com menos 3, mais 4, esqueci de escrever o B aqui, né? B, Y0, então vai ser 5 vezes 4, mais 3, tá? Que são as informações combinadas aqui da equação da reta, que está lá em cima, com as informações que nós obtivemos aqui da circunferência, tá? E na parte de baixo, raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Partir aqui para a próxima linha. A distância, então, vai ser módulo de menos 36 mais 20 mais 3. E aqui embaixo vai dar raiz de 169. Então vai ficar assim, ó, módulo de menos 13 dividido por 13, que é igual a 1, tá? E aí, finalmente, nós vamos comparar. Porque a distância deu 1 e o raio deu 6, né? Como a distância é menor do que o raio, vamos voltar aqui para a nossa classificação, ó. Distância menor do que raio, então ele é interno à circunferência, né? Ok? Então, no caso do ponto, ele seria interno à circunferência, né? Como nós estamos trabalhando com reta, uma reta que é interna a outra circunferência, ela é então uma reta secante, ó. Ela tem 2 pontos de contato, porque a distância da reta até o centro, tá, é menor do que o raio. Então, por isso então que nós vamos classificar essa aí como secante. Tá ok? Então, um dos exemplos que nós vimos aqui na nossa aula, né, trabalhando aí distância e comparando com as medidas do raio da circunferência, tá? Outro tema que nós vimos aqui, também relacionado aí às posições, né, acompanhe comigo aí na tela, as posições relativas entre duas circunferências, ok? Então, olha só, mais uma vez, 3 situações, né, onde a circunferência 1 é tangente e externa à circunferência 2, circunferência 1 é externa à circunferência 2, circunferência 1 é coincidente ou então concêntrica, né, à circunferência 2. E aí, para resumir, né, nós vimos aqui um quadro que mostra exatamente o que deve ser feito, né? Quando é que uma circunferência tangente externa à circunferência 2? Quando a distância é igual à soma dos dois raios.
Quando uma circunferência é externa a outra circunferência, é porque a soma dos dois raios é maior, aliás, é menor do que a distância, né? A distância acaba sendo maior do que a soma dos dois raios. E coincidente ou então concêntrica é quando a distância é exatamente igual a zero, tá? E aí só para a gente lembrar, né, como é que se trata, então, esse problema aí das posições relativas entre circunferências, a gente vê, então, um outro exemplo que nós trabalhamos aqui, ó. Vamos determinar aí a posição relativa das circunferências. A primeira circunferência está tranquila, né? Uma vez que a equação dela já mostra que ela está posicionada no seu centro, no centro do plano cartesiano, tá? E na circunferência 2 nós temos que fazer um trabalhinho antes parecido, né? Completar quadrado para poder encontrar a equação reduzida dela, tá? Então aqui, no primeiro caso, como nós temos 16, que é a mesma coisa que 4 ao quadrado, a gente já sabe então que o centro está localizado em 0, 0, e o raio 1 é igual a 4. Essas são as informações da circunferência 1. Para a circunferência 2, a gente tem que fazer aquele trabalho de completar quadrado. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 20x mais y ao quadrado menos 10y igual a menos 124. Aqui, ó, para completar o quadrado, eu vou completar então com o 10 ao quadrado, tá? 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque aqui no meio, ó, nós temos 20, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 vezes x, né? Lembra do quadrado do primeiro? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo? Esse aqui é o segundo, ó. O segundo termo, então, é 10. Por isso que ali fica 10 ao quadrado, tá? Essa é a dica, então, que a gente usa para completar o quadrado. E aqui do outro lado, né? Y ao quadrado menos 10y menos 10y é 2 vezes 5, não é? Então aqui, ó, para completar, a gente completa com 5 ao quadrado. Então, menos 124, como eu coloquei aqui o 10 ao quadrado e o 5 ao quadrado, do outro lado, então, a gente também vai acrescentar 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100, e 25, né? Que é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Tá bom? Essa técnica aí de completar quadrado para a gente reescrever essa equação da circunferência. Então, como é que fica? Ó, aqui a gente reescreve como sendo o quadrado de x mais 10. Aqui nós temos o quadrado de y menos 5. E o resultado aí de 124 negativo, com 100 positivo e 25 positivo, é igual a 1. Então está aí a equação reduzida da segunda circunferência. Tá? O que indica para a gente que esse aqui é o centro 1. O centro 2 vai ser localizado, então, na posição menos 10 e 5 positivo. Além disso, o raio 2 é igual a 1. Então, temos o essencial aí, né? Temos os centros e temos os raios, tá? Então, a gente tem que comparar, então, a distância com o centro, com a soma dos raios, não é isso? Então, R1 mais R2 é igual a 4 mais 1, que vai dar 5. Já temos a soma dos raios, falta só a distância. A distância, então, a gente precisa das informações dos centros. Vai ficar assim, ó. Menos 10 menos 0, elevado ao quadrado, mais 5 menos 0, elevado ao quadrado. A distância ao quadrado, tá? Podemos esquecer a distância ao quadrado, é igual a 100
mais 25, que é igual a 125. A distância, então, é igual a 5 raiz de 5, que é aproximadamente igual a 11,18. Opa, 11,18. Que, claro, é maior do que 5, né? Maior do que a soma dos raios, tá? Então, chegamos a essa conclusão, a gente volta aqui, ó. Como ele é maior do que a soma dos raios, então C1 é externa a C2, tá? A distância foi maior do que a soma dos dois raios, tá? Esse foi outro exemplo que nós vimos aqui na nossa unidade 2, beleza? E aí, para completar os temas aí da unidade 2, né, nós trabalhamos aí também um pouco de elipse, né? Vejamos aí, então, o caso da elipse. Então, um dos casos que nós abordamos aqui foi a determinação aí dos focos da elipse, né? Para determinar, então, os focos, a gente precisou primeiro trabalhar a equação aqui, né? Divide tudo por 6.400. Aqui, 6.400. Em todas as parcelas. A gente fica, então, com x ao quadrado sobre 10 ao quadrado mais y ao quadrado. Eita, que no y ficou estranho. Então, y ao quadrado sobre 8 ao quadrado igual a 1. Tá? E aí a gente tem os elementos necessários para calcular os valores que são necessários para utilizar aqui o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A gente vai utilizar, então, 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aliás, menos, né? Já que é o cálculo do c, então é menos 8 ao quadrado, 100 menos 64, que vai dar 36. O c, então, é igual a 6. E aí, então, os focos estão posicionados em menos 6 e 0 e 6 e 0, né? Essa é a conclusão, então, que a gente chega para calcular aí a posição dos focos de uma elipse, tá? Estamos já quase terminando, né? Tem mais alguns temas que nós temos que abordar aqui, relembrar, que foram vistos aqui na unidade 2. Acompanhe, então, o próximo. A área de uma elipse, acompanha comigo. A gente só tem que lembrar que esse A, B vezes π, o A é o semi-eixo maior, no caso aqui o enunciado traz para a gente o eixo maior, então semi-eixo é 25, tá? Esse A aqui é semi, ou seja, metade, né? Assim como também o B é semi-eixo, o semi-eixo menor. Como aqui é 36, aqui vai ser 18, tá? Então A vai ser igual a 450 π centímetros quadrados, tá? O B também aqui é semi, tá? É a medida dos semi-eixos, tá bom? Essa é uma dica importante para a gente chegar aí ao resultado final, tá bom? E aí, como maneira de reforçar o conhecimento de vocês, né? Colocamos aqui dois temas que também serão necessários aí para avaliação, olha só. Então a gente tem aí a distância, né, entre dois pontos, tá? É uma forma importante, tá? Que não é interessante esquecer, tá bom? Mais 5, tá? Então aqui você vai encontrar um resultado igual a 5, utilizando aqui
os nossos conhecimentos aí de distância entre entre dois pontos, tá bom? Essa fórmula é muito importante para você aplicar na avaliação, tá? E outro que nós vimos também, né, reforçar aí, o nosso último exemplo, a equação reduzida da reta, né? Basta isolar o y. Então vamos ter aqui 4y igual a menos 3x mais 7, y igual a menos 3 quartos de x mais 7 quartos, tá bom? São conhecimentos aí que serão necessários para se realizar a avaliação. Beleza, então? Chegamos ao final aí da nossa revisão.